Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América Cast. e a gente tá aqui mais uma vez para ouvir um testemunho que vai dedicar a minha vida e a sua vida. Isso aí. E a nossa convidada de hoje é filha da Ju e do Flávio, irmã da Elô. Ela tem 23 anos, ela trabalha com mídias sociais, ela serve no Ministério Infantil, nos jovens, nas mídias da nossa igreja. Tudo isso é a Ana Beatriz. Seja bem-vinda, Ana! Beijinho. Tudo bem com vocês? Obrigada pela recepção. Obrigada por aceitar Esse nosso desafio, convite. é isso Um aí. grande desafio, É um eu desafio. diria. É, estamos quase concluindo a família, né? Não, falta duas nessa segunda. A Juliana já veio. Agora, metade, né? Metadinha já vai tá ter. check. E a gente vai trazer uma voz jovem para esse podcast aí, né? É isso aí. É isso aí. E a gente quer começar, né, Ana, com a Uhum. pergunta clássica aí. Como Cristo te encontrou? Meu Deus, a grande pergunta, né? Como Cristo me encontrou? Eu não tenho um momento, né, específico na minha vida, até porque eu cresci na igreja, meus pais são da igreja, meus avós eram da igreja. Então, eu sempre estive envolvida nesse meio. Mas experiências com Cristo eu tive algumas. Não teve um antes e um depois. Né? Ah, teve uma questão de entendimento, um antes e um depois. E alguns se decorreram a isso, mas não, assim, fixo não. Tá. E você consegue, sei lá, contar uma experiência que, de repente, Deus virou o seu Deus e não mais o Deus dos seus pais ou o Deus dos seus avós? Ah, uma experiência muito, muito concreta foi a minha decisão do batismo, né? Eu sempre estava ali envolvida na igreja, né? Entendendo tudo isso, vivenciando tudo isso. Mas quando eu entendi o que eu precisava fazer e confessar aquilo que eu acreditava, foi uma experiência incrível. Meu batismo marcou a minha vida. Foi um momento que eu entrei chorando na igreja e saí chorando na igreja. Todas as minhas fotos estão chorando, mas eu tive essa experiência com Cristo na igreja dos meus avós, onde eu vivenciei uma experiência bem legal, com Cristo falando comigo, né? E falou assim, qual lado você vai escolher agora? E daí eu decidi, eu quero caminhar com Cristo. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 12 a 13 anos. Tá. Era bem É. bem nova. Faz tempo. E Faz, né? uns 10 aninhos aí que eu entendi isso. E eu falei, eu quero esse Cristo pra mim. E foi uma das experiências que marcou a minha vida. Ai, que delícia. Hoje você tá com 23 anos. Isso. Hoje, como é que você percebe a importância dessa decisão aos 12 anos? Bom, essa decisão na minha vida, ela teve uma grande importância, principalmente porque a gente batiza, né? E tem o entendimento de que, nossa, batizei, agora eu Serei vou... santo. Santo, vou servir na igreja, vou fazer isso, aquilo, tal. E comigo foi o contrário. Eu vivenciei essa experiência do batismo, né? De conviver ali e tal, mas passou um tempo, eu me afastei da igreja. Então, eu desviei, né? Ali, porque eu falei assim, influências da escola. E da fase ali, da É, idade, uma né? fase de de- é uma fase adolescência, meio, da né? adolescência. Principalmente, não tanto quando você tá ali nos 15, 16 anos. Mas ali 13, 14, que é bem fácil você se perder nesse processo. Sim. E daí, na escola, você convive com pessoas diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes. E eu falei, eu quero experimentar isso do que eles estão falando. Mas foi um período muito curto também, porque eu falei, não quero isso não. Porque você já irreal. sabia onde estava a verdade. né? Uhum. Então, E dentro da minha casa eu sempre tive boas referências, né? sim. Então, pra mim, logo eu entendi que não era aquilo que eu queria. E aí, como que houve esse retorno? Assim, o que você falou? Não, peraí, isso realmente não é pra mim. Preciso voltar. Então, o que me fez pôr um ponto final nessa vida, e principalmente na questão amizades, porque eu até abri mão de atitudes, mas não queria abrir mão das amizades. Mas o que fez eu mudar de decisão mesmo foi a experiência com a minha mãe. E esse negócio da idade da amizade, ela é tão séria porque você passa mais tempo com os amigos da escola do que com os Sim. amigos da igreja. Com certeza. Nessa fase, quando a gente entra ali no Fundamental 2,
né? A gente passa praticamente o dia na escola. Então, é todo o período da manhã e da tarde. Então, é aquela convivência o tempo todo. E é aquilo, né? Todos Você os começa a dias, andar né? junto, É. você começa a se parecer. Uhum. E daí você tem que optar, né? Eu quero expressar a Cristo onde eu estou, ou eu vou na onda. Uhum. E, E é infelizmente, muito mais fácil, né? A gente ser muito mais, influenciado muito do que mais. influenciar, né? Muito mais, é muito mais fácil. Nessa fase, principalmente. Aham. Uma coisa bem interessante foi quando eu decidi que eu não queria mais aquilo e eu comecei a me afastar das amizades, as pessoas vieram me questionar. Como assim você vai se afastar? Como assim você não vai mais sair? Como assim você não vai... Não vou, gente, não quero, não vejo mais graça nisso. Pra mim assim, é aquela... Quando você vira a chave de que, tipo assim, isso não satisfaz. Sim. Aí... Mas é uma outra frequência, né? Eu tô falando uma coisa, só que eles não entenderiam do que eu estava falando. Sim. E como que foi importante pra você a referência dentro de casa? Porque foi isso que te manteve firme, que de repente falou, peraí, tudo que eu aprendi é real, tudo que eu aprendi é verdade, como que isso é importante, né? E isso é na minha vida até hoje, na verdade. As referências que eu tenho da minha casa, da minha família, regem a minha vida. Porque não só dos meus pais, mas tios, primos, são todos envolvidos Todos, né, na da igreja. Então, assim, cada um com as suas experiências, que eu olho hoje e falo assim, olha, isso eu quero pra minha vida. Então, assim, quando você tem uma criança, um jovem, um adolescente, que você o ensina no caminho de Cristo, isso, você vai colher bons frutos. Uhum. Bons frutos, porque marca a sua história. E é legal porque a gente ouve você falando, aí a gente ouviu o Aaron, a Asa, que são jovens, e eles falam a mesma coisa. Né? Como foi importante a base familiar para que hoje eu esteja onde eu estou. Uhum. E é legal pra gente que tem filho pequeno, porque às vezes Claro. fala assim, cara, como que eu vou fazer? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu... Aham. E agora? Será que vai ter bons frutos lá no final? Sim. Mas tem sim, tudo fica bem marcado na nossa história, principalmente nas dificuldades. Sim. Porque com Cristo é mais fácil. Eu acho que a gente aprende também muito com o exemplo, né? Uhum. Como você falou que viu na sua família. Vendo as atitudes da sua família, da sua mãe, do seu pai, com certeza muito deles está impresso em você. Sim, né? e uma coisa que é bem legal é que, por exemplo, uma das coisas que a gente entende e ensina na escolinha e vivencia isso nos ministérios, adolescentes, jovens, é identidade. E quando você já vê isso construído na sua casa, seu pai, sua mãe, entendendo a identidade deles em Cristo, Sim, você começa a entender a sua. Que legal isso. muito. Essa percepção que você tem. Porque não é a sua identidade, a identidade que você viu neles. Eles seguro deles, você consegue ficar segura de si. Isso mesmo. É você entender que isso não é só deles, né? É pra você também. Esse evangelho também é pra você. E você faz parte dessa grande família. E você entende também que, tipo, o seu pai é seu irmão em Cristo. Sim. Sua mãe é sua irmã em Cristo. Então, você começa a relacionar essas coisas criança. E daí você começa a construir esses pensamentos mais construtivos, né? E que te levam a, lá na frente, entender algumas coisas e saber... Perdão. É isso aí. Segue. Agora vamos Perdeu o voltar. raciocínio. Agora vamos voltar. Eu quero Perdão, voltar. gente. Não, imagina. E a Ana criança? Como foi? Como foi a sua infância? A minha infância foi uma infância incrível, incrível, assim, repleta de felicidade, de momentos felizes. Eu cresci com os meus primos, cresci na casa dos meus avós, então, assim, foi muito gostoso. Eu estava sempre no sítio, né, então, assim, muito gostoso. A minha infância foi incrível, não tenho o que falar. E, assim, sempre envolvida na igreja, minha mãe ia para os acampamentos, levava a gente... no ambiente igreja. Então, assim, hoje eu sou apaixonada por isso. Apaixonada. Legal. Não me vejo fora. E cada vez mais quero vivenciar um pouco disso e crescer. Porque eu entendo que fora disso a gente não se satisfaz. Tanto que hoje você trabalha com as crianças, né? Nossa! Sim! E eu amo esse ministério com todo o meu coração. Ai, Até que porque
aí eu tenho o entendimento de que é ali que a gente constrói o primeiro amor. E as crianças veem Cristo em você. Na forma que você se comporta, que você fala, como você olha para eles. Quando você vai ali numa aula, né? Uma criança se aproxima de você, sempre abaixa, olhe nos olhos, escute, né? Porque a criança sempre tem algo para falar. E você aprende mais com elas do que elas com você. Elas vão olhar mais a sua atitude e comportamento com elas do que aquilo que você está passando. Talvez, naquele momento de aula, é uma palavra que ela vai guardar. Mas a sua atitude, o jeito que você vai acolher elas, é o que vai manter elas ali. Esse amor, né, que você reflete ali, né? Isso aí. É bom Essa é a demais. expressão de Cristo, onde você estiver. Vamos aproveitar que a gente está falando do ministério. Quando que você entrou no ministério? Como que surgiu isso? E quando que você entendeu? Não, realmente isso é para mim. O Ministério Infantil, eu nunca saí dele. Eu tava ali e já segui. Exatamente. De criança. O Ministério Infantil, e aqui eu deixo a minha eterna gratidão à Meire, porque assim, até no período que eu estive longe, ela se dedicou à minha vida e o ministério servindo nele me fez ter mais certeza daquilo que eu queria. Eu estava, Como né, criança. como criança, finalizei, né, a escolinha ali, me formei naquele processo e entrei como auxiliar. Fiquei um tempo como auxiliar, pouquíssimo tempo, porque a Meire já falou assim, olha, você pode mais. E ela me capacitou ali durante esse período e eu comecei a dar aula. E a partir dali eu nunca mais parei. E eu amo o que eu faço. Amo de estar com aquelas crianças. A gente teve o evento, né, das crianças recentemente. E o legal é o pós, porque você vê o reflexo daquilo com crianças novas chegando na igreja. E daí, são crianças que você nunca viu na vida, mas elas vêm, elas te abraçam. E você fala assim, você é meu amigo. Por mais que você ainda não conheça ela e ela te considera já amiga dela. Então, assim, é bem gostoso. Que legal. Gosto muito. Pais, coloquem seus filhos adolescentes, jovens, para ouvir esse podcast, né? Porque às vezes a gente pensa que o trabalho é para adolescente, é para adulto, e na verdade não, né? A nossa igreja ela tem essa abertura para que os juniores comecem a trabalhar como auxiliar, né? Sempre. A servir ali. A gente está abrindo, né, os adolescentes para trabalhar em todos os ministérios. Então, é servindo que você aprende, é servindo que você conhece Jesus. É ali, né, E na se igreja. apaixona pelo reino, né? E uma coisa bem legal Porque é que... é bonito de ver. Ela fala, o olho dela brilha. A gente vê que é real essa paixão. Uma coisa que é muito legal é que, tipo assim, você tá com seus pais ali servindo, né? Vendo eles servir. E quando você serve, você entende que você faz parte daquilo. Que aquilo também é sua responsabilidade, que aquilo ali também é a sua causa. Então, assim, você sai daquele tô indo junto pra eu faço parte e veste a camisa. Recentemente, a gente começou algo bem legal, né? Que eu me vejo neles hoje, que é ensinar os juniores a mexer na projeção. E daí eu tenho ensinado eles, né, nesse processo. E assim, eu me encontro neles. E ver que eles se dedicam, né? Eles ficam ansiosos para o dia que eles vão cumprir a escala. E eu falo assim, nossa, quando era eu, era tão legal. E é até hoje. Porque isso já gera uma Eu era da responsabilidade. época do retroprojetor. Ah, eu também. Mas não precisa entrar em detalhes, que vai entregando ali o Aquele que vira as folhas, não é? Que vai virando a folhetinha Era assim. um plástico transparente que colocava, era impresso assim, e a luz projetava na parede. Não, e é legal isso, porque a gente tava falando no bastidor, né? Quando eu tinha sua idade, também a gente trabalhava em todos os ministérios. Muito. É uma necessidade, mas também o nosso coração tá ali. E é a hora de trabalhar mesmo. E É hora de servir. Exatamente. Eu entendo isso mesmo. Eu gosto de sempre ter um olhar para o futuro e voltar para o momento que eu estou hoje, né? Então, daqui a uns anos, pode ser que as tarefas do dia, né? As responsabilidades, elas vão mudar. Mudam quando você casar, quando você tiver filho. Já a disposição muda um pouco, né? Exatamente. Então, o período que eu tenho para fazer isso é hoje. Eu nunca mais vou me esquecer quando o Leandro Vieira veio na nossa igreja e ele ensinou a gente a gastar tudo que nós temos. E eu gravei aquilo no meu coração e falei assim, Senhor, pode gastar tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Porque eu sei que é no Senhor que eu me satisfaço. Então, hoje eu faço tudo com a maior alegria. Porque eu sei que é a fase que eu tenho que viver. Mesmo nos momentos que não quer. Mesmo nos momentos difíceis.
E mais nos momentos difíceis. Porque enquanto tá tudo tranquilo, você vai ali fazendo tal. Mas quando alguma coisa sai do seu controle, ou vem alguma adversidade e tal, que você olha aquilo e você vê Cristo te sustentando. É bem aquilo, né? A gente tá trabalhando no reino e o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Você entrega o que você tem. Isso aí, o resto ele cuida. E descansa. É muito legal. Você comentou que o seu encontro com Cristo teve muito a ver com o problema da sua mãe. Exatamente. É um assunto delicado. Ela já esteve aqui, ela já contou, né? E quem não assistiu, volte lá no episódio. depois tem que acabar esse. Juliana Pelissão. Gente, as datas estão todas erradas, que a minha mãe falou. Todinhas. Todinhas. Então, se você quiser saber, assim, eu coloco à disposição para explicar e tal. Eu vou falar detalhe por detalhe aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas a data tá tudo errada. Tudo errado. A primeira crise dela não foi em 2014. Não foi. Começou em 2017. Só para contextualizar o pessoal, né? A sua mãe ela teve uma depressão profunda, ela teve crise de pânico. E aí a gente quer saber um pouquinho para você. Como foi? Quando como você filha, né? percebeu, opa, peraí, a minha mãe não tá sendo a minha mãe. Que você percebeu que... Como foi tudo isso? Foi um choque, porque foi de uma vez. E foi a partir de uma experiência comigo. Então, foi um momento que eu estava fora de casa o dia inteiro. E eu cheguei em casa e meu pai, assim, um pé dentro, um pé fora, né? Tentando entender tudo que eu queria pra mim e fazendo as minhas decisões. E os meus pais sempre permitiram isso em nós, da nossa criação, que a gente tomasse as nossas próprias decisões. Então, hoje, a gente é criadoras de pensamentos. E eu gosto muito disso. Então, quando isso aconteceu, eu tinha passado o dia inteiro fora de casa, tinha chegado tarde, e o meu pai me chamou para conversar. Para entender tudo que estava acontecendo e tal. E a minha mãe ouviu uma conversa, uma palavra estranha, alguma coisa, mas ela já vinha decorrente, né? Dando sinais, mas a gente não tinha conhecimento de nada. E ela ouviu aquilo e ela teve a sua primeira crise. Ela distorceu o que você falou. Distorceu do que eu falei. E aquilo, assim, me quebrou no meio. E a partir desse momento, teve uma pessoa que marcou a minha vida, que foi a minha tia. A gente socorreu a minha mãe, né? E foi fazendo aquilo que a gente achava que era certo no momento, né? E a minha tia veio para ajudar e ela sentou e conversou comigo também. E a partir dessa conversa, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Isso não é para mim, eu não fui educada assim. Eu não me vejo assim daqui a uns anos, então eu não quero mais. E a crise da minha mãe veio por essa fala minha. Então teve um tempo que eu até carreguei uma culpa, assim, em relação a isso. Mas foi um momento bem difícil, porque a gente deixou de ter uma mãe, né? Meu pai deixou de ter uma esposa, a gente deixou de ter alguém que cuidasse do lar. Você é uma adolescente, a Elo uma criança. Eu tinha 15 anos na época, e Heloísa 7, 8. Nossa, a Elo era bem novinha. Ela era bem novinha, bem criança. Nossa, eu não lembrava que ela era tão novinha assim. E eu, com essa idade, eu assumi a minha casa. E a educação da minha irmã. E o cuidado da minha mãe. E o apoio do meu pai. Então, assim, foi um choque. Mas tudo que eu vivenciei na minha vida foi para viver esse momento. Então, assim, por mais que eu achasse que ia dar tudo errado, que eu não ia dar conta, que eu ia entregar, Cristo me sustentou e sustentou a minha casa. Amém. E a gente conversa sobre isso hoje e fala assim, glória a Deus. Porque a gente foi destruído, moído, fomos. Mas Cristo se revelou em nós todos os momentos. Amém. No podcast da sua mãe, ela conta o propósito de Deus para a vida dela em relação a isso. Você tem noção, para você, assim, o que Deus trouxe para você quando trouxe essa doença para sua mãe? É um aprendizado, né? Muitos aprendizados, principalmente do que eu queria e do que eu não queria. Em questão a casamentos, filhos, posição dentro da igreja, no trabalho, enfim, tudo. A gente teve uma visita da pastora, né, nesse tempo dificílimo que era receber as pessoas em casa, porque a minha mãe não aceitava. Então, assim, ela veio e conversou com a gente, né, num período
de altos e baixos que a gente tinha, ela falou assim, olha, Ana, eu admiro muito, porque mesmo você assumindo uma casa e assumindo a criação de uma criança, você ainda quer casar e ter filhos. E eu ainda quero casar e ter filhos e ter minha família nos caminhos do Senhor. E entender qual que é a posição de uma esposa e a posição do marido, de uma mãe. Isso eu construí e entendi com tudo que a gente passou em casa. Fora também questões, assim, de entendimento bíblico, né? Foi um processo, assim, muito interno, né? E pode até parecer estranho, né? Porque a gente se afastou da igreja, mas a gente em nenhum momento deixou de estar, né? Nos caminhos de Cristo e aprendendo sobre ele. E o Senhor levantou o Marlon na minha vida nesse período, que me ensinou muito. E por estar com esse coração quebrantado, né? E fragilizado, Cristo agiu na minha vida de diferentes formas. Você consegue compartilhar um pouquinho que formas foram essas? Primeiro começou com alguns questionamentos, né? De entendimento. Uma coisa que eu lembro que surgiu na época era você é meso, pós ou pré-tribulacionista? Eu falei, o que é isso que eu nunca ouvi na minha vida? Do que esse povo tá falando? Ministério de louvor não é ministério. Louvor e adoração, o que é isso? Isso aí. E daí foram coisas que eu nunca tinha escutado na vida, né? E eu comecei a me questionar muito, a entender como que funcionava a estrutura de uma igreja, né? Como assim um processo de liderança? Quem são os líderes? Por que são líderes? E buscar entender como essas coisas aconteciam e cada vez mais entendendo que Deus é um Deus individual, mas não é individualista. É um Deus coletivo. E o que é isso? E eu fui aprendendo sobre isso. Tinha muitas questões, assim, adolescente, né? Apocalipse, como é que essas coisas funcionam? E o Marlon me abraçou nessa questão e me ensinou todo esse período que eu estive fora da igreja. E teve uma situação bem interessante. Eu tenho muitas memórias das pessoas que passaram pelo meu caminho. E logo quando a minha mãe adoeceu, eu tinha tomado essa decisão e tal. E já tinha se passado um tempo e eu me questionava, né? Até quando a gente vai viver assim? E eu lembro que a Paula foi pregar nos jovens. E ela pregou sobre a gente ir pra fora. Ir pra fora, exercer, levar a palavra do evangelho pra fora, né? E eu saí da igreja assim, ó, doida, maluca. Falei assim, como assim? Sai pregando nas casas. Não, revoltada. Revoltada, porque como assim eu tô aprendendo tudo que eu tô aprendendo, eu tô entendendo tudo que eu tô entendendo, e o Senhor tá me levando pra dentro da minha casa. Eu não entendo. E eu vivenciei todo esse processo do primeiro ministério, que é a nossa família. E cuidar de nós, estarmos bem e estar presente, né? Porque hoje o mundo prega que cada um vive na sua vida. E na minha casa, não. Nós somos presentes. E nesse período eu aprendi muita coisa. E eu lembro que nesse dia a gente conversou e eu falei pra você assim, eu falei, Ana, esse é o seu momento agora e não vai durar pra sempre. Né? Eu falei, então, aprenda tudo que você tem pra aprender, porque você vai viver o pra fora em algum momento. Exatamente. Né? Hoje, eu creio que eu já tenho vivido muito pra fora, né? Mais pra fora. Mais pra fora do que pra dentro, tem hora. Não, mas assim, experiências que o Senhor me proporciona e que eu aprendi com o meu tio, né? A vivenciar as oportunidades que nós temos na vida. Então, eu sempre tô ali atenta. Será que é mais uma oportunidade? Uma oportunidade de viver o evangelho de uma forma diferente, de comunicar Cristo de uma forma diferente. E quando a gente conversou sobre isso, e hoje eu entendo que esse momento chegou. E eu quero estar disposta, sabe? Eu quero estar presente, e não por mim. Em nenhum momento por mim, ou pelas coisas que eu aprendi, ou conquistei, ou vivenciei com a minha mãe, mas por Cristo. Por Cristo, por esse evangelho que nos consome por dentro e nos enche de alegria, amor, paz. E eu tenho, sim, né, algumas dificuldades que eu trago por causa dessa experiência que eu vivi. E hoje eu carrego elas comigo enfim. Hoje eu tenho muita dificuldade com vínculo. Estranho, né? Porque eu prezo tanto pelo coletivo, por estar em comunhão, mas eu sou uma pessoa que tem dificuldade com vínculo. É mesmo? Eu tenho. Então, assim, eu me aproximo das pessoas, mas eu não permaneço. E Cristo vem moldando isso em mim.
Mas eu só consigo enxergar tudo isso a partir do que eu construí lá atrás. E isso que eu construí lá atrás foi tudo por graça e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Porque a gente olha para trás como família e a gente entende que a gente podia ter tido qualquer outro resultado. A gente podia ter falado assim, olha, a gente não consegue mais frequentar a igreja, isso não é para nós. Sim. Ou o Senhor nos abandonou, por que isso, por que aquilo. Não, a gente entendeu o valor do sofrimento. E isso a gente carrega conosco até hoje. E isso não anulou o questionamento que vocês fizeram, né? Só a consciência que vocês tiveram lá atrás, que você teve na infância, dentro do seu batismo, essa consciência que te manteve firme. Porque eu imagino, né, você lá, 15 anos, é hora de você construir as suas coisas, começar a sonhar com o vestibular, você teve que ir para casa, cuidar do seu irmão, varrer, limpar, cozinhar, né? Então, era o seu momento de começar a ir para fora, Deus te trouxe para dentro. Questionamentos, eu imagino que você deve ter tido infinitos. Mas a consciência de que Deus estava ali, o Deus da sua infância, o Deus da escolinha. Exatamente, Sim, ele né? mesmo. É. E ele se fez presente de formas, assim, inimagináveis. Nesse período, eu aprendi a escrever cartas. E eu escrevia muitas cartas. Porque eu não podia expressar tudo que eu sentia, né? Até porque eu era a única que quando, só para questão de entendimento. Quando uma pessoa, ela tá em depressão, ela tá vivenciando isso, ela tem uma pessoa de foco. Uma pessoa de ajuda, ou até mesmo onde ela desconta tudo. E eu fui essa pessoa da minha mãe. Então, assim, em momentos de crise, e dependendo da crise, não adiantava outra pessoa. Tinha que ser você. Tinha que ser eu. Então, eu tinha que aguentar aquilo com todas as minhas forças. Sim. Que você nem tinha. Que eu nem tinha. Mas vinha de Cristo. Vinha de Deus. E eu tinha que dar esse suporte pro meu pai, porque eu entendia que era um membro do corpo dele que estava doente. Sim. Então, eu via o sofrimento do meu pai pela minha mãe. E eu ficava forte por ele. E jamais, jamais colocaria esse peso sobre a vida da minha irmã, como eu não coloquei. Nunca permiti que ela vivenciasse ou visse algumas crises da minha mãe. Ela só viu o inevitável. Viu o inevitável e muito pouco. Sempre que eu podia, eu evitava. Até porque eu entendia. Porque ela era muito novinha, Ela é né? Então criança. não tinha como ela entender, né? E o impacto disso na vida dela era muito grande. Hoje, Sim. com o entendimento que eu tenho, né? Eu sei que nessa fase que ela estava vivenciando, era um momento que ela estava construindo o lugar seguro dela. Sim. Então, assim, apesar de tudo que nós vivenciamos, do jeito que vivenciamos, a gente queria proporcionar isso para ela. Então, Cristo me levantou. E ele que me levantou, não fui eu. E me trouxe para esse momento, onde eu consegui suportar todo esse cargo e ajudar o meu pai, ajudar a minha mãe e cuidar da minha irmã. Mas foi, assim, muito edificante na minha vida e eu não trocaria por nada. E você fala a mesma coisa que uma vez a Elô falou no culto e a sua mãe trouxe. A gente aprendeu a dar valor ao sofrimento. Muito, muito, meu Deus, assim, o sofrimento para nossa casa assim, é visto com bons olhos. Porque a gente entende que é no sofrimento que a gente é moldado, que a gente é tratado, que a gente é restaurado, aperfeiçoado. Que Deus se revela, né? Exatamente. É porque quando a gente sai do controle, e como eu disse, né, lá na minha casa são muitas opiniões, né? Todo mundo tem pensamentos fortes e isso é legal. Mas a gente entende que no sofrimento a gente nega o nosso eu e Cristo se revela através de nós. Então, tem desalegria, né, por passar por provações. E Cristo se revelar entre nós para nós e para as pessoas que estão vivenciando aquilo com a gente e a nossa fé ser fortificada. Então, o sofrimento na nossa família, e principalmente para mim, é visto com muito bons olhos. E Muito. gera testemunho, né? E no caso de vocês, gerou o testemunho da sua mãe para as mulheres, você para os jovens, a Elô para as crianças, seu pai para os homens. Então, alcançou todas as gerações. Porque a gente... E uma igreja, né? E uma igreja. Mas a gente vai ouvindo vocês, né? E Deus trabalhou igual. O sofrimento é bom, o sofrimento não é ruim. A gente voltou para dentro, a gente voltou em família, nossa família ficou mais forte. Então, a gente ouve vocês falando
É o mesmo trabalho de Deus dentro de cada um de vocês. Uma das coisas que eu entendo é que quando tá tudo muito bem, é que tem muito eu, né? Então, eu tô muito sob o controle, eu tô muito dominante ali daquela situação. Porque se não me gera desconforto, se não me causa nenhuma curiosidade até mesmo, tem muito eu nesse momento. Então, cadê Cristo? Então, sempre eu aprendi a fazer dar espaço para trás. E olhar a situação como um todo. Assim, tô revelando a Cristo? Não tá? Tá sendo expressão? Não sei. Por que não tá sendo? O que eu preciso aprender diante dessa... Até mesmo da nossa vida normal. Um desconforto, a gente tá trazendo uma situação, né, grave e tal, mas num desconforto simples do dia a dia. Do dia a dia. E hoje graças a Deus, assim, a gente, como família, passou, né, dessa fase. Sim. Mas a gente carregou bons frutos. Então, a gente olha para o sofrimento, que esses bons olhos, e aplica ele no nosso dia a dia. Então, não é porque precisa ser uma depressão severa ou algo parecido. Não, pode ser uma palavra que te machucou ou alguma situação que te incomodou e você fazer essa leitura, né? E lá na frente, ou sair do plano, olhar e falar assim, o que eu preciso aprender? Onde tem muito eu, né? Onde tem muito de mim, aqui que eu posso tirar e revelar a Cristo. É o que a palavra do Senhor diz sobre isso, sobre essa atitude que eu tô tendo. E, principalmente, né, a partir disso, a gente revelar a cultura do céu. Mas é muito legal o sofrimento, gente. Não que a gente vai ficar se martirizando. Não assim, que quer passar por isso outra vez. Sofrimento. Não, mas a gente entender que, tipo... E como foi ver a cura da sua mãe? Então, a cura da minha mãe foi, assim... O processo de cura dela, né, foi longo, mas eu tenho um momento na minha vida que me marcou e eu acho que vai me marcar para sempre. Quem tava lá vai entender do que eu tô falando. No culto de quarta, a gente sempre teve como termômetro a minha mãe receber alta. Só que, assim, para nós era algo muito distante, assim. E falei... Nunca. Acho que vai ser assim pro resto da vida. E tá tudo bem se for. Eu tava trabalhando, né? Precisei trabalhar até mais tarde. E os meus pais no culto de quarta-feira. E eu cheguei no culto já na hora da pregação. E a Lininha tava pregando. E daí, eu cheguei, sentei, olhei pra minha mãe. E minha mãe falou assim, olha, eu tenho uma novidade. Falei, beleza. Né? E daí, a hora que ela falou novidade, a Lininha falou assim... Olha, como testemunho da Ju, né? Que recebeu alta. E aquilo, meu mundo parou. Você ficou sabendo pela Aline? Não sabia. Aquilo eu congelei. Aquilo eu fiquei assim... A sua mãe deu testemunho antes de você ficar sabendo. Ela testemunhou na igreja. E daí... Surpresa pra vocês. E tipo assim, por estar trabalhando, eu não consegui falar com ela e tal. E quando eu cheguei... E tipo, naquele momento... Eu falei, mentira. Mentira. Parecia um sonho. Parecia mentira. Pegadinha isso aí, gente, nada a ver. E eu olhei pra ela, ela falou, é verdade. E a igreja inteira percebeu que aquilo me chocou. E a Lininha, Ana, me perdoa. Eu falei, tá tudo bem. É que eu não esperava e não imaginava. Porque a gente sempre viveu bons e maus momentos com a minha mãe, né? Tipo assim... A depressão é assim, é aquela oscilação, né? Então esse dia foi um marco. Não, foi um marco. Isso vai marcar a minha vida, assim, pra sempre. Porque foi um choque. E eu jamais estava esperando. Mas foi um processo de cura muito legal. Mas isso aí entra em questão da parte dela, né? Sim. Mas eu, como filha, poder vivenciar isso... Foi muito, muito, muito bom. E aí, ali você sentiu, tipo, vou voltar pro meu papel de filha agora. Então... Na teoria. Isso aí foi um processo na minha vida gigantesco. Porque assim... E daí? Como que você sai agora dessa função e devolve pra dona da função? Então, no decorrer dessa história com a minha mãe, a gente teve um episódio que a gente tira sarro hoje. É que ela falou assim, olha...
parece estranho o que eu vou falar, gente, mas entendam que eu precisava disso. Eu acho que não foi nem ela que falou isso, mas foi o Senhor, através da vida dela, que falou isso e me marcou para eu conseguir fazer tudo que eu precisava fazer. Ela, numa das crises, por ser a pessoa de foco, ela falou assim: você não é mais minha filha, você é minha cuidadora. Eu não te considero mais minha filha, você agora é só minha cuidadora. Provavelmente ela não lembra disso. Provavelmente. Ela lembra porque Também a gente fala. lembra, mas Ela só na hora não tinha muito consciência. Não, fala sem consciência nenhuma. É igual a gente... O Eliano veio aqui, né? E eu ri tanto disso, porque eu falei, ô, coitado. Mal sabia ele que era Cristo falando com ele, né? Porque minha mãe não tinha condições nenhuma. Não lembra. Nenhuma de falar nada. Mas, enfim. Do mesmo jeito que Deus falou com você através dela. Exatamente. E daí eu falei, então eu vou assumir o papel de cuidadora dela, da parte como mãe da minha mãe, ou da minha irmã, e o apoio do meu pai. O sustento de suporte, tá? Sim. Do meu pai. E eu tomei essa posição. Só que pra eu largar isso... E aí? Foi muito difícil. Imagino. É muito difícil. Porque você deve ter... Tipo, se apegou na tua irmã ali, tipo, como se fosse mãe mesmo, E né? é bem a fase da formação Tudo. da identidade. Então, ela se formou sendo cuidadora. É isso aí. E eu passei por um processo terapêutico. Pra conseguir sair desse posto. E até a minha mãe também passou por esse processo de assumir o posto de mãe. Porque como foi trocado esses papéis, e era confortável até então, mas a gente entendia que não era isso que Deus queria pra nós. Sim. Então, as duas passou por um processo terapêutico sobre isso. Então, ela de assumir o papel de mãe e de esposa de novo dentro de um lar. Sim. E eu descer e ir para um papel de filha. Só que foi muito difícil, muitos conflitos. Por exemplo, para minha irmã, eu imagino a dificuldade, porque, por exemplo, 5 anos entendendo que sua mãe é sua irmã. É muito tempo, né? Foram pra 5 uma anos. criança. Pra uma criança é muito tempo. É muito tempo. E pra ela tirar esses olhos de mim e olhar pra mãe dela de novo. É um vínculo ali que ela criou. Né? Exatamente. Só que até nisso a gente vê o cuidado de Cristo conosco. Porque a gente conseguiu, sim, fazer essa troca de papéis, esse reajuste. Mas o vínculo que foi criado em nós é, assim, fora do normal. A minha mãe brinca, né, falando que a gente não é amiga dela. Mas a minha melhor amiga é minha mãe. E eu sei que dela sou eu. E a minha irmã também está inclusa nesse processo. Então, assim, o nosso meio ali é bem forte. O nosso relacionamento é bem forte. E aí você fala, eu lembrei da sua fala, a gente passa a ver os nossos familiares como irmão em Cristo. E nessa hora foi isso que vocês se tornaram. A família, ela mudou, tudo desestruturou ali, mas vocês se tornaram irmão em Cristo. Vamos dar suporte ali ao seu irmão. Exatamente. E ali eu entendi que eu tava servindo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E eu orava, Senhor, pode gastar até o último. Até o último. E tinha dias que eu tremia e chorava, assim, pelas situações que a gente vivenciava. E eu tinha que ser forte, né, tal. Mas eu falava, Senhor, pode gastar até o último. Porque tudo que eu tenho, se essa casa aqui que eu moro hoje, os meus pais, a minha mãe nessa situação, a minha irmã, é tudo do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor podia tirar tudo. Tudo. E isso, eu creio que esse entendimento também veio sobre a questão que nós passamos com o meu pai, né? Porque não foi só com a minha mãe. Meu pai também teve um processo, né, de adoecer ali e tal. E a Heloísa era um neném e eu era uma criança. Então, assim, e daí a gente teve essa dificuldade com a figura paterna. Sim. Então, assim, olha, alguns sofrimentos a gente passou, né? E daí... E tudo isso foi construindo em nós. E o servir sempre esteve dentro da minha casa. Então, a gente serve primeiro dentro do nosso lar. E agora a gente serve para fora. E tudo isso fez vocês ser quem vocês são hoje, né? Exatamente. Olha como é importante. Exatamente. Né? O aprendizado, né? Exatamente. Cristo me ensinou muito e me ensina muito. Uma das coisas que eu vim pensando, né? Aí falei, a Paula vai me perguntar como eu encontrei a Cristo, né? Ou melhor, como Cristo me encontrou. Só que eu sou encontrada por Cristo todos os dias. Todos os dias. É todos os dias que eu acordo com alguma questão
ou até com uma alegria que inexplicável, que é Cristo. É Cristo me encontrando todos os dias, é Cristo me trazendo de volta todos os dias, é aquele convencimento. E eu toco muito no assunto de ser preenchido e satisfeito em Cristo. Porque nesse processo eu entendi o que é ser satisfeito em Cristo. É que entender que você serve o seu irmão, não só porque ele é seu irmão, mas é porque ele é Cristo. Então, se você quer aprender a ser satisfeito em Cristo, comece a servir o seu irmão. Porque você está servindo a Cristo. E daí a satisfação vem. Uau. E nesse momento, você só tinha ele. E eu só tinha ele. E eu, graças a Deus... Você comentou sua tia foi um suporte, teve pessoas ali, Sim. né, que te ajudaram, mas de noite era só ele. O socorro era Paulo, ele. Era só ele. Diria assim que no mês, eu tinha uma visita no mês ali que para me acolher, ou nem isso. Porque como a minha mãe tinha pânico, a gente não recebia visitas. Não podia receber. E as né? poucas que nós recebíamos era para ela, né? Para acolhimento dela, para ver como ela tava, né? Porque, por exemplo, a minha tia era a irmã dela. Eu vivenciei uma experiência com Cristo, assim, que foi arrebatadora dentro do meu banheiro. Uma das visitas foi o meu tio com a minha tia, e a gente fazia muito tempo que nós não íamos para a igreja. E naquela época, bem naquele período que nós estávamos vivendo, a minha mãe começou com a automutilação. Então era algo muito novo. E para mim aquilo foi assustador, né? E teve toda a questão do excesso de medicação e tudo mais. E aquilo para mim foi assustador. E a gente não podia estar na igreja, né? Que era o meu ponto de refúgio, né? Sim. E o meu tio foi em casa e ele cantou uma música. Que foi a música da Nívia, Não Seremos Abalados. E eu nem tava no mesmo ambiente, né? Porque quando tinha muita gente, a minha mãe também se fechava. Sim. Então ficou só ela e meu pai, o meu tio e a minha tia. E eu ali, até porque se eu ficasse ali... né? Era mais uma pessoa. Era mais uma pessoa e era a pessoa, entendeu? Uhum. Aham. Aí eu ouvi. Eu entrei no banheiro, No né? banheiro Porque só o meu ouvia. banheiro, ele tem... No fundo tem um jardim de inverno que dá pro quarto deles. E eu ouvia o meu tio cantando Não Seremos Abalados. E ali eu Você lá chorei no banheiro. desesperadamente. E falei, Senhor, olha, com Cristo eu não serei abalada. Nem eu e nem a minha casa. Então a gente vai continuar e confiando no Senhor. Se for para minha mãe padecer, tudo bem, porque ela é sua. E em todo momento ela tinha esse entendimento de que ela era dele. E ela, por isso, eu acho que... Acho não, né? É uma das coisas que ela fala, e se você conversar com ela, ela vai testemunhar isso para vocês, que ela não tiraria a própria vida dela, porque a vida dela não era nem dela. Ela falou isso. Nem dela. Então, assim, foi grandes ensinamentos, mas muitas experiências com Cristo. E esse lindo. Cristo de perto. Que lindo. Não aquele Cristo que a gente só ouve. Eu senti o cuidado, o acolhimento e o sustento. E aí o Deus se tornou o seu Deus. O meu Deus. O meu maior amor, a minha paixão e a minha devoção. E por ele eu vivo e eu respiro. Uhum. Que lindo. Porque foi a maior experiência da minha vida e uma das experiências mais difíceis, né? A do meu pai e a da minha mãe. Porque Sim. o meu pai, a gente tinha o diagnóstico de que ele não andaria mais. Sim. E eu tava na infância Criança, né? e entrando na adolescência. Então, assim, como assim o meu pai e ele que sustenta a minha Ele casa, sustenta, né? a gente vai perder isso? E agora? E agora? E daí também todo esse processo, né, da minha mãe. Só que foi um processo muito bom, tá, gente? Porque a minha mãe era uma mãe que não era muito presente, assim, não, tá? Mas depois de um tempo, o Senhor foi trouxe restaurando tudo isso. E hoje o nosso relacionamento como família é incrível. E eu aprendi a ser apaixonada por esse Senhor. Ela até trouxe isso, né? Que é um dos propósitos de Deus, né? Levar ela pra dentro. E Exatamente. ele trouxe ela pra dentro pra cuidar de vocês, né? Uhum. Que antes ela não tinha esse tempo, né? Não. E esse período foi muito legal. Porque hoje eu gosto de fazer isso e é um exercício que eu pratico muito. Que eu aprendi fazendo com a minha mãe. Que é olhar pra ela e entender o que eu quero pra mim e o que eu não quero. E eu faço isso não só com ela, mas com muitas pessoas que eu entendo que é referência pra mim. Sim. Então, assim, eu vi a minha mãe aprendendo a ser mulher.
Eu vi a minha mãe aprendendo a ser esposa. Eu vi a minha mãe aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser serva, aprendendo a ser filha. Eu vivenciei ela reaprendendo tudo isso. Tudo isso. E daí eu consegui ponderar o que é bom, né? O que está de acordo com a palavra, principalmente. E o que não é, né? E qual que é a posição de uma mulher num casamento? Qual que é a posição do homem no casamento? Dos filhos, né? Numa família. E de filha, né? Parte da identidade do corpo de Cristo, eu aprendi nesse período todo. E faço esse exercício comigo até hoje. Porque eu olho, por exemplo, os casamentos na nossa igreja. Eu olho as pessoas que estão servindo ali, a forma como elas se comportam, como elas falam. E eu fico ali indo e voltando, como se fosse um elástico, né? Sim. E tentando extrair o máximo que eu consigo, porque eu entendo que a cultura de Cristo, né? A cultura dos céus é essa, né? Você olhar para o seu irmão, você aprender com ele, e ele aprender com você, e todos nós revelarmos a Cristo. Bom, no mundo ideal, né? Quando nós estivermos com o Senhor, a gente vai conseguir fazer essa leitura, né? De olhar para o nosso irmão e enxergar a Cristo. Então, ele tem qualidades que eu não tenho. Mas eu quero aprender com as qualidades dele. Isso é sabedoria, né? Isso é sabedoria. Aprendendo. Aprender com o erro do outro, né? Aprender com o erro do outro. E não só com o erro, né? Até com os acertos. Sim, com os acertos também. Ô, Ana, qual que foi o impacto disso que você viveu nos seus sonhos? Família, filhos, futuro. Porque a gente vê uma geração que tá cada vez mais independente, quer se casar menos, que não quer ter filhos, trabalhar. Qual que foi o impacto disso pra você? Porque você falou, né? Eu quero casar, quero ter filhos, quero ter família. Qual que foi o impacto? Então, vou explicar um pouquinho do meu processo pra vocês em relação a isso. Até questão profissional, né? Adolescente, né? Terminei a escola, vivenciando tudo aquilo com a minha mãe. E agora? E agora eu não consigo fazer uma faculdade agora, eu não consigo. Você não se planejou pra isso. Exatamente, não tinha me planejado pra isso. E então, eu tive 1 ano ali que eu cuidei da minha mãe e o meu tio apareceu na minha vida. E entendendo essa necessidade, né? Por ser um adolescente que tinha acabado de sair da escola, eu não podia ficar parada. Precisava entrar no mundo profissional. Exatamente. Aí ele veio com primeiro com alguns freelances, né? Da onde ele trabalha, né? Pra eu estar fazendo tal. E daí eles tinham uma plataforma de cursos e ele disponibilizou essa plataforma de cursos pra mim. E eu fui conhecendo o marketing. E conhecendo toda essa parte. E eu falei, nossa, que negócio interessante, né? Crescendo, Mara, que tava crescendo. Tava começando a ganhar forma, né? O marketing ali, na questão... Ele já era bem estruturado, mas questão, assim, visual, né? As pessoas não falavam muito. Então, tipo, a gente tava na escola, mas ninguém falava sobre marketing, né? Aí, eu comecei a vivenciar aquilo, meu tio trabalhando nisso, né? Comecei a extrair algumas coisas dele e tal. Aí, nesse período, eu falei assim, quero ser igual ao meu tio. Vou ser igual ao meu tio. Fui lá e me inscrevi numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. A hora que eu entrei naquilo, eu falei, nunca mais eu volto. Não tem nada a ver 2 comigo. Jamais, não tô entendendo nada. Um monte de número. Que é isso? Não é isso. Eu gosto de um negócio dinâmico, algo que dê pra pensar. Lida com gente. Que lida com gente. E eu tinha um discurso pronto que era assim, eu não quero lidar com gente. Vou fazer qualquer coisa que não lide com gente. Porque eu tinha essa dificuldade, né? Sim. Na época, muito maior do que hoje. Mas... Por conta do casulo ali que você Exatamente, viveu, né? exatamente. Aí, E agora, né? E fui fazendo curso. Aí, meu tio abriu uma empresa paralela. Aí, ele colocou aquilo na minha mão pra eu ir experimentando, né? Entendendo aquilo. E eu fui pegando gosto pela coisa. Ainda dentro do marketing. Aí, com certeza, dentro do marketing. Tá. Porque aí eu fui começando a ter acesso a alguns clientes, né? Na questão da parte de venda. Nas redes sociais. Muito cru. Gente, eu olho para as coisas que eu fazia pro meu tio, eu falo, meu Deus, que vergonha, né? Mas era uma pessoa sem experiência que ganhou uma oportunidade. Sim. E eu aprendi muito com ele. Que legal. E
Aí, a partir disso, eu decidi que eu queria vivenciar isso pra mim. E eu entrei no meu primeiro emprego, que caiu dos céus no meu colo, por indicação de um amigo. Ele me indicou nessa empresa, né? E eu comecei a trabalhar lá, sem conhecimento de quase nada, praticamente. E fui experimentando. E lá ele me deu novas oportunidades, onde eu aprendi sobre e-commerce, marketplace, vendas online. E ele me chegou com esse desafio, né? O dono dessa empresa que eu trabalhava, que ele queria fazer isso. E eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu vou estudar e vou ir atrás. Sim. E eu comecei a estudar e aprender e tal. E eu falei, olha, agora eu me sinto capacitada, vamos começar. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência de trabalho. E eu trabalhei ali quase 1 ano e pouquinho. Aí eu saí por um período, né? Até por necessidades da minha casa. E fiquei um tempo em casa, pra me recuperar de tudo que eu tinha vivenciado. Porque parece, eu falo, né? Parece tão simples, né? Que foi tão fácil. Não, mas eu colhi umas coisas, assim, bem difíceis. Então, eu tive um pouco de dificuldade de lidar comigo, né? Aí, tirei esse tempo pra mim, que o Senhor abriu essa porta, né? Pra eu estar me reestruturando novamente, realizando os meus sonhos, ressignificando os meus sonhos, entendendo os meus objetivos, sempre conversando com algumas pessoas que são referência para eu entender o que eu queria para mim, que caminho que eu queria começar, né? Porque era começar de novo. E aí eu comecei de novo, como no marketing, totalmente no marketing. E na empresa que eu estou hoje, né? E que foi também... Gente, as minhas experiências com trabalho foi todos o Senhor que me deu. Todos. Porque eu falava assim, e agora, né? Como é que vai ser? Não tenho. Mandava currículo, né? Tal, fazia umas entrevistas ou outra, mas nada. E daí vinha um trabalho e caía no meu colo. Falava, Deus, não tem outra... Não tem. E daí surgiu essa oportunidade, né, de onde eu trabalho para uma escola particular aqui de Maringá, onde eu sou. Eles têm uma equipe de marketing dentro dessa escola. Sim. E eu estou ali dentro. E eu faço esse gerenciamento de mídias sociais e as estratégias para a equipe. Então, hoje eu estou totalmente inserida no marketing e eu me apaixono cada vez mais por essa área, porque a gente estava até rindo, né? Porque eu falei que eu não gostava do Instagram. Gente, eu amo Instagram, só que para mim é uma ferramenta de trabalho. Sim, é trabalho, não é lazer, né? Não é. E quando eu tô nele, eu tô sempre buscando alguma coisa para acrescentar no meu trabalho. Sim. Então, assim, eu conheço, tudo tem... E eu não estou negando as mídias sociais, não é nada disso. Mas é por estar dentro e trabalhar com essas ferramentas, não vou nem... Eu sei o lado bom e o lado ruim. Sim. Porque você tá no bastidor, exatamente, né? Você tá ali atrás. Exatamente. Por isso, hoje, eu prefiro não me expor. Não me expor. Porque, querendo ou não, é uma exposição. Sim. É uma exposição, né? E eu por enquanto, não. Não sei, né? Vai que o senhor tem alguma coisa pra mim nesse vai que você vira blogueira, né? Vai que... Nunca se sabe, né? Mas... oportunidades da vida. Sim. Tem que estar sempre esperto pra estar ali, né? Mas eu gosto muito do que eu faço hoje. Gosto de trabalhar e principalmente de ser expressão onde eu trabalho. Porque uma coisa que eu aprendi durante todo esse período é que, primeiro, não é fácil. Não é fácil você revelar Cristo onde você está. Sim. Até porque nós somos pessoas, nós falhamos, nós erramos. Então... Por mais com toda a bagagem que eu carrego, né? E eu tive que amadurecer muito rápido. Sim. Então, assim... Não tira o fato de que eu erro. Então, assim... Eu tenho aprendido a pedir perdão. A me comportar de outras formas, né? Eu sempre fui muito firme nas palavras. Não diria nem dura, né? Mas eu sempre... Muito prática. No falar. Sempre é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Acabou.
que às vezes o outro não recebe muito O bem outro não isso, recebe né? muito bem. É. E o meu trabalho nessa escola tem me permitido a entender isso, que o outro é diferente. Claro. O outro entende diferente. O óbvio precisa ser dito. Sim. A gente tem formas diferentes para lidar com certas pessoas. Então, e isso reflete no evangelho, né? Então, e todo esse processo eu aprendi uma coisa também, que não se deve se trabalhar só por dinheiro. Não. Não. Assim, a não ser que você tenha um objetivo na vida, tal, assim, Sim. que Cristo tá te levando a isso, beleza. Só que se você tem a oportunidade de trabalhar além disso, vale muito a pena. Vale muito a pena. Na verdade, eu vi uma frase uma vez que nós temos que fazer tudo como se estivesse fazendo para Cristo, né? Exatamente. Você tem que fazer o marketing como se você estivesse fazendo para Cristo. Tudo com excelência. Tudo, né? Então, E aí chegou o seu momento de ir pra fora. Exatamente. E é o meu momento de ir pra fora. E é legal que o marketing respeita os meus limites. Porque eu vou pra fora, eu enxergo lá fora. Só que eu não preciso sair de dentro, Estar né? lá Estar fora. lá fora. Porque eu tenho essa dificuldade com o vínculo, né? Eu tenho essa dificuldade ainda com me conectar com algumas coisas, né? Eu tive algumas experiências na igreja das pessoas falarem assim, mas eu achei que você não gostava de mim, né? Porque você, tipo, tem hora que você nem me cumprimenta, ou tem hora que você chega e cumprimenta. Gente, eu tenho muita dificuldade de estar, né? Eu venço meus limites. Porque eu aprendi a estar em casa, né? E não precisar... É estranho isso que eu vou falar, né? Porque Cristo me ensinou outra coisa. Mas não precisar das pessoas. Só dos seus. tem que Só se dos virar, meus. né? Exatamente. Aprendeu, Eu tem que preciso se virar. dos meus. Agora, dos outros, não. Só que eu entendi isso e Cristo tem trabalhado isso em mim. Então, hoje, no meu trabalho, eu consigo fazer isso muito bem. De estar olhando para fora, de vivenciar o fora, de entender como o mundo está funcionando, para onde que nós devemos ir. Como um cristão se posiciona, por exemplo, nas mídias sociais e qual o preço que se paga por isso. Então, assim, eu consigo ter essa leitura. Só que Cristo ainda tem esse cuidado comigo, né? De me manter ali, né? Mais quietinha no meu canto, onde ele tá tratando muitas essas coisas. Então, olha, você que tá aí vendo, não é que eu não gosto de você, meu irmão. Eu tenho dificuldade, mas Cristo tá me ajudando muito. Quem sabe daqui a uns anos a gente é amigo. Não é? Mas assim, eu tenho aberto essas portas, né? E experimentado. Uma coisa que a Lê e o Joab me ensinou é se permitir. Se permita. A Lara falou isso também. Aprenda a se permitir a viver. E eu aprendi que viver é muito gostoso. É difícil? Nossa, muito. Mas é muito gostoso viver. Uhum. E amadurecer também. E amadurecer também. Não é fácil, dói. É dolorido. É difícil, mas amadurecer também é muito bom. Uhum. Que delícia. Mas eu também entendo que existe tempo para todas as coisas. Sim. Então, assim, eu perdi um tempo da minha vida. E isso é um fato. Eu perdi o tempo da minha adolescência. Hoje eu colho os frutos disso. Só que eu sei que eu perdi, mas foi a melhor opção que Cristo tinha para mim. Você perdeu para ganhar. Exatamente. Porque se eu tivesse vivenciado, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu não teria todo o conhecimento que eu tenho hoje. Nem Então, seria quem você é hoje. Nem seria quem eu sou hoje. É. Nem conheceria ele como eu conheço hoje. Uhum. Sim. Então, assim, para mim foi necessário. Mas eu sempre vou ensinar. E eu falo isso muito pra minha irmã e pros adolescentes que convivem comigo. Falo assim, você é adolescente, vai viver a adolescência. Vive a Cada coisa no seu adolescência. tempo. É criança, deixa viver a criança. Criança é espontânea, criança é livre. Deixa a criança ser criança. Criança pronta. Exatamente. É da Faz criança arte. ter assim. E o adolescente também, e o jovem também tem a sua fase. Então, sim. cada um vivendo o seu período e vivê-lo de verdade. Porque se a gente não viver agora, acontece o que a gente enxerga lá no mundo, né? Sim. Muitos casamentos acabando, porque um ou outro que tá ali não viveu essa fase da vida e tá querendo viver agora. Então, assim, existe essa ruim, né? importância. Nós temos crianças adultas que se tornam adultos infantis. Exatamente. Uma menina que não pôde viver uma adolescência porque casou muito cedo, por exemplo, ela vai passar uns anos e onde ela criou os filhos dela, o que ela vai querer ser? Uma adolescente.
Então, assim, é muito importante nós vivenciarmos cada fase da nossa vida. E tá na palavra, né? Existe tempo certo para todas as coisas. Tudo começa e tudo termina. Tudo termina. Nada é isso aí, nada. Muito bom, Ana. Pra gente finalizar, Ana, você hoje está trabalhando com os jovens. Hoje eu estou. Você é jovem. Eu sou jovem. Qual que é a perspectiva que você vê de Cristo para os jovens? A minha perspectiva de Cristo para os jovens, uma geração completamente apaixonada. Completamente apaixonada, assim, e devota mesmo, assim, sabe? Entendendo que quem é, não aquele Cristo que a gente ouviu falar, mas a gente saber o que nós somos e quem ele é para nós. E a gente impactar a nossa geração a partir disso. É uma das coisas que quebra o meu coração, é a gente, jovens, estarem em alguns lugares, assim, ouvindo um falso evangelho. Porque eu entendo a fome, eu entendo a sede, eu sei o que passa dentro do coração de um jovem. E eu ver que ele tá, assim... É um falso, né? Um falso evangelho. Isso me quebra. Isso, assim, acaba comigo. Porque eu entendo que é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade minha também. E os jovens estão muito sedentos. E os jovens, eles estão extremamente sedentos. Você vê a diferença da geração. Por exemplo, os adolescentes. Você vê isso neles já. Agora, os jovens não. Os jovens não. E por que não? Por que não essa geração? Por que não a minha geração? A gente tem... Vocês, né, que são mais velhos, já caminharam, assim, o mais difícil, eu diria. Né, que foi essa quebra de religiosidade, alguns conceitos, né, sendo refeitos. Vocês vivenciaram essa crise para nós. Então, nós temos essas ferramentas, nós temos esses conhecimentos acessíveis a nós e, principalmente, nós temos o convencimento do Espírito Santo. A gente só precisa entender que é começar em nós. A gente olha esses jovens e entende que, tipo assim, eu faço parte deles e eles fazem parte de mim. Então, eu não sou a mais certa, eu não sou a mais correta ou a que sabe mais, mas eu sofro por aqueles que ainda não viram. Eu choro por aqueles que ainda não creram. Que lindo. Assim. Ai, muito obrigado, Ana. Você quer deixar algum recado? Ai, gente, é a pergunta do versículo? Se você apareceu, tiver, não é sempre que tá aparecendo, mas tá aparecendo que Deus se você faz alguma tiver, coisa, fala com alguém. algo assim, pra deixar pros jovens, né, de repente, além do que Os você jovens, eu deixaria Tiago, né, do sofrimento, até porque é o que rege a minha vida hoje, mas não o sofrimento pelas dificuldades da vida, mas o sofrimento pelo evangelho e pelo próximo. De você olhar o outro e falar assim, olha, eu vou ser o seu suporte. E não é o suporte de estar ali, é o suporte de carregar. E a gente carregar uns aos outros e atrair, né? Porque uma coisa que eu compartilhei com os jovens foi que nós somos essência, né? A essência, a fragrância. Então, assim, a gente atrai. Nós atraímos, nós temos esse perfil de atrair as pessoas. Que é um exemplo mais claro, é um jovem com adolescentes, né? A gente atrai eles. Sim. Então, as crianças, então a gente tem essa responsabilidade. Então, vamos sofrer por aqueles que ainda não creram, vamos pagar o preço e levar o verdadeiro evangelho. Que é um convite ao sofrimento, né? Sim. Mas a plena satisfação no Senhor não tem comparação. Amém. Ana, muito obrigada. Obrigada, Ana. Gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi muito bom, né? Muito Gente, que delícia. Achei que eu não ia dar conta, gente. Nossa, foi muito bom, muito profundo, Muito né? profundo. Muito Acho que eu nunca obrigado. tinha conversado assim, então... Com essa Ana, né? Com essa Ana, eu nunca tinha Gente, essa é a Ana. A gente conhece a outra Ana. Estou me tornando mais... essa Ana que eu não conhecia ainda, não. E eu estou me tornando cada vez mais acessível, né? Que Então, delícia. assim, Cristo tem moldado isso em mim para me tornar acessível. Que Então, bom. Obrigada pela sua Que bom. obediência, porque eu sei Obrigada. que é uma obediência estar aqui. Nossa, A Deus. Sim. E amor também, Uhum. principalmente com ele, mas com os nossos irmãos. Obrigado, Obrigado, Ana. Gente, obrigada por me receber. Obrigado você que ficou com a gente. Eu te convido também a assistir o podcast da Juliana
né? Para você entender também um pouquinho mais desse contexto, segue a gente, compartilha, Isso aí. curte, manda para os seus filhos, adolescentes, vizinhos aí, que essa mensagem precisa chegar. Isso mesmo. E vamos agradecer a Zanetti Studio, que nos recebe, e a Valen Concept, que nos veste. Muito obrigada, pessoal. Até a Um próxima. beijo.